When I was the Prime Minister of Canada, I was often asked this question: why do you support Israel? My response, in effect, was always the same: why wouldn't I support Israel? And religious tolerance are the everyday norm. Why wouldn't I support our most critical ally in the Middle East? As autoridades devem tratá-los como sugiro. E tu, cristão, quando vires um judeu, pense assim: olha esta boca maldita, que todo sábado ofende ao nosso Senhor, que derramou seu sangue por nós, e que reza para que eu, minha mulher e meus filhos morramos indignamente, transpassados por espadas, coisas que fariam pessoalmente se pudessem, para apoderar de nossos bens. Só no dia de hoje, quantas vezes não deve ter cuspido no chão, amaldiçoando Nosso Senhor? Você já se deparou com um neocon de internet falando muito de Israel, especificamente de Jerusalém, falando que os judeus são um povo escolhido e que são nossos amigos e afins, que nós devemos defendê-los nas escrituras e que sofreram muito no decorrer da história, especialmente de um neocon evangélico? E eu tô aqui para apresentar uma perspectiva diferente. Não necessariamente minha, mas sim de Martinho Lutero, o precursor do protestantismo. E só um adendo, eu não estou aqui para dizer se o protestantismo, se Lutero, estava correto sobre as suas ideias. O tema do vídeo não é esse, longe disso na verdade. É só para mostrar que aquela ideia que chega até mesmo para aqueles que acreditam na igreja evangélica, esse tipo de coisa, a ideia ela chega meio distorcida, não é completamente verídico o que passam para você, até mesmo para quem acredita única e exclusivamente naquilo. E para fazer isso, eu vou trazer uma análise do livro Judeus e Suas Mentiras. E nesse vídeo aqui provavelmente você vai escutar muito algumas alterações do nome para esse grupo de pessoas, para as igrejas dele, entre aspas, para o livro deles. Porque esse tipo de conteúdo é uma coisa que o YouTube não vai muito com a cara. Mas enfim, o livro ele se trata de uma carta de Lutero sobre esses homens. Ela foi colocada nesse livro, na qual eu estou dizendo aqui. Se vocês quiserem acessar, você tem que pesquisar por este nome. O livro ele já é um pouco antigo, ele é datado de 1543. E a definição da ideia principal dele é o seguinte: esses homens, eles se aproveitam de uma possível posição dentro da Bíblia, através de passagens e versículos, mas na verdade eles fazem o completo oposto do que esses homens foram retratados lá, ou dos ideais que a Bíblia passa pra gente. E para exemplificar bem, eu vou mostrar aqui um trecho do livro. Deixa que se vangloriem como judeus de ser o povo de Deus, vangloriando-se de um povo eleito que Deus os santificou. Por outro lado, desafiam suas leis, praticam orgulho, enchem-se de inveja, praticam a usura, são sovinas e cheios de maldade, mas nas Escrituras querem se aparentar devotos e santos. E mesmo mediante tal situação, o próprio livro reconhece que a Igreja deve acolher esses mesmos homens que realmente se arrependeram desse caminho. Eles adoram falar que são como os judeus que Moisés conduziu ao Egito para a terra de Canaã, e ordenou que os mesmos aguardassem a vinda do Messias. Mas o judeu médio, na verdade, age como um homem do rei, do templo de Pilatos, governador da terra de Judá, que quando Pilatos perguntou se deveria sacrificar vosso rei, obviamente se referindo a Jesus, os judeus apoiaram e disseram que o único rei que eles têm é o imperador romano. Esses homens negam a Cristo, os homens que os defensores de Jerusalém acreditam defender. De certa forma, eles não existem mais. E de novo, isso não é para afirmar que Lutero tinha razão ou não sobre isso. Você tem que filtrar o que a pessoa está falando. Se eu chegasse para um católico de internet, especialmente esses de redes sociais, e dissesse para ele que Maria é a mais pura das mulheres, é a Santíssima Mãe de Jesus, e que esses homens que eu citei
no decorrer do vídeo só nos desejam mal, ele provavelmente concordaria comigo, aplaudiria, sem saber que na verdade ele está concordando com uma frase de Lutero, que ele mesmo deixa explícito nesse livro. E continuando adendo no livro, ele ainda dá umas espécies de soluções para resolver esse problema desses nossos amigos, entre aspas, como tomar seu dinheiro de usura de volta, dar a enxada para que eles consigam um pão com seu suor, e outras coisas mais extremas, como, vamos dizer assim, aquecer sinagogas, se é que vocês entenderam, e confiscar o seu livro, o Talmud, que poderia ser dito como um livro de mentiras. Se você já é desse meio que o canal se situa, talvez isso não seja novidade para você, o que eu estou te falando agora, mas para muitos cristãos aqui vai um aviso. Preste atenção agora. Se você vai defender um povo, veja o que esse povo prega. Israel hoje é terra de drogas, é terra de casamento gay, é terra de aborto, todo tipo de degeneração. Se já existiu algum tipo de santidade naquele local, alguma que mereça sua proteção, ela já se foi faz tempo. Mas é só isso, pelo menos por hoje. Meu nome é Hitomi e espero que vocês tenham gostado.